noite aos nossos telespectadores e bem-vindos a mais uma aula do Relacionamento a Dois. E o assunto de hoje com vocês é expectativas. Expectativas, ou seja, o que nós esperamos do próximo, o que nós sonhamos que o próximo tenha e quais são as expectativas talvez completamente fora do padrão da existência nossa que nós esperamos do próximo. Por que as expectativas nossas não se realizam tão facilmente dentro do relacionamento com o nosso cônjuge, quanto elas se realizam nos nossos relacionamentos gerais que temos por aí? Certa vez a Aaron chegou a Rav Simcha Cohen e perguntou a ele por que o relacionamento dele não estava bem. Veio se aconselhar com ele. E o que dizia Aaron é que ele tem certeza de que os problemas no relacionamento são de sua esposa. Perguntou então a ele, Rav Simcha Cohen, por que você acha que tudo o que há de problema dentro do seu relacionamento vem da sua esposa e não de você mesmo? Ele disse: é simples. Simplesmente, todas as pessoas com quem eu me relaciono no meu trabalho, ele trabalhava num banco, era diretor de um banco, e dentro do trabalho dele ele se relaciona com várias pessoas. Dentro desses relacionamentos, ele tem um grande sucesso. Ele tem um grande sucesso com as pessoas na reunião, ele tem um grande sucesso e todos gostam dele, inclusive ganhou o prêmio geral do banco para o melhor diretor local. E obviamente, se eu me relaciono bem com todos estão felizes com a maneira como eu os trato, e minha esposa está insatisfeita, deve ser que o problema está com ela e não comigo. A questão é, por que é tão mais fácil nós estarmos satisfeitos com os nossos relacionamentos normais e gerais e tão difícil estar satisfeito com o nosso relacionamento dentro de casa? Tudo se inicia nas nossas expectativas. O ser humano, ele é fundado em suas expectativas, ou seja, as suas alegrias, ou ao contrário, Deus nos livre das suas tristezas, ou os seus momentos de depressão, são geralmente gerados por uma expectativa que não foi cumprida, por uma decepção. Sem expectativas, não há decepções. É óbvio que todos nós temos expectativas, e a nossa sabedoria é saber focar em expectativas que são viáveis, verdadeiras, e não expectativas muito além daquilo que podemos exigir de alguém. As expectativas de alguém no trabalho, como de Aaron, eram de que simplesmente o seu funcionário, que era responsável por checar tais documentos, fizesse o seu trabalho de uma maneira correta, respeitasse a ele como seu chefe, mas não exigia desse rapaz que o amasse e que o tratasse como alguém que merece o seu respeito próximo. Simples respeito de diretor. Por outro lado, Aaron também entende muito simplesmente de que Hannah, ela por acaso veio ao trabalho, mas ela está com problemas em casa porque tem um filho que está doente, e ele entende exatamente suas necessidades e sabe que a expectativa dela no momento é um pouco menor do que de sempre. Mas quando se chega em casa e quando se encontra então com seu cônjuge, as expectativas da pessoa que vive conosco, elas são extremamente mais fortes. As exigências nossas crescem de uma maneira sem limites quando se diz respeito àquilo que nós esperamos do nosso cônjuge. Do nosso cônjuge, aquele que está ao nosso lado, que é carne da minha carne e alma da minha alma, que nós somos ligados de uma maneira tão forte, nós esperamos simplesmente que ele nos entenda como se fosse a nós mesmos, que saiba ler os nossos pensamentos, que saiba trazer e fazer tudo o que é de bom para nós antes mesmo que nós possamos chegar a expressar isso externamente. E nas expectativas nós estamos sempre nos decepcionando, porque às vezes as expectativas não são verdadeiras. Por exemplo, é muito comum de mulheres esperarem um certo carinho ou atenção de um marido, mas elas não vão ser capazes de expor isso. Afinal de contas, se eu estou precisando de carinho e o meu marido não percebeu, ele tem algum problema. Ele deveria perceber as minhas necessidades, faz parte daquilo que eu espero do meu marido. Principalmente no início do casamento, antes de que uma comunicação se transformou em algo mais cotidiano e que a transferência de sentimentos e emoções são mais comuns e são mais bem captadas pelo próximo. Antes disso é muito difícil alguém descobrir o que o outro sente. É muito difícil saber o que ele pensa, o que ele deseja, e para isso é necessária uma comunicação constante, onde cada um possa explicar ao próximo
qual é a sua necessidade, o que ele está esperando para que o outro possa tentar suprir com as suas necessidades. A origem das expectativas são várias. Como dissemos, o primeiro, o fato de estarmos do lado de alguém e esperarmos internamente que seja a pessoa perfeita. Toda imperfeição que possa despertar no decorrer do nosso relacionamento vai causar uma decepção. Outro ponto é o fato de que a expectativa de que todos os fatores, todas as boas características que nós temos, nós esperamos que seja óbvio que o outro tenha também. Alguém que tem facilidade em doar, acha que para o outro isso obviamente também vai ser fácil. Alguém que tem dificuldade em se acalmar, por exemplo, onde o seu cônjuge é uma pessoa extremamente tranquila. Tudo gera uma expectativa a mais. Ou, muitas vezes, o fato de alguém ter tido um pai ou uma mãe com uma característica não muito positiva faz com que ela espere muito mais do seu cônjuge que ele não tenha esta mesma característica. E às vezes até uma pequena discussão pode despertar algo e alguma característica que o pai dessa pessoa talvez tinha e que ela tanto esperou que não tivesse isso ao lado dela durante o resto da vida, e no final novamente aquilo se encontra ao seu lado, aquela mesma característica que tanto lhe incomodou. Alguém que teve um pai, por exemplo, muito pão duro, e ela não suportava essa característica, vai esperar muito mais do marido que ele seja uma pessoa não pão dura. Qualquer briga, qualquer discussão relacionada ao fato do marido não ser uma pessoa doadora, vai fazer com que ela traga à tona tudo aquilo. Ou seja, estamos sempre esperando que tudo aconteça da maneira como nós achamos é ideal. Obviamente todos nós sabemos que a perfeição não existe no ser humano. Todos os seres humanos não são perfeitos. A expectativa, ela pode surgir também, inclusive, de pessoas que vêm e comentam algo. Às vezes os pais perguntam: e aí, como está o seu marido quanto àquilo que nós conversamos certa vez em ajudar com as crianças? Ele melhorou? Isso já gera uma expectativa maior do que existia na esposa. Ou 4 amigas conversando, quando uma delas diz: ai, meu marido ontem me fez um jantar extremamente agradável e foi muito bom. Logo, isso gera uma expectativa de algo igual que aconteça com as outras. E a segunda diz: ai, o meu marido ontem foi cuidar das crianças para mim, para eu poder me espairar na academia. E a terceira diz: ai, o meu marido ontem levou as crianças para passear também, para eu poder ficar tranquilo em casa e descansar e relaxar um pouco a cabeça. No mesmo momento, aquela esposa que a expectativa cresceu, tem 3 novas expectativas do seu marido, e quando chega em casa, talvez aquele marido específico não é bom nessas 3 características, mas é bom em muitas outras. Ou seja, o contexto de uma pessoa é extremamente complexo. É muito difícil encontrar numa pessoa só todas as boas características. E, portanto, nós devemos saber focar e enxergar o que é a realidade que está ao nosso lado. 3 pontos, então, a serem levados em consideração. Reconhecer que a realidade ao meu lado, ela é imutável e vamos aprender a conviver com ela. E segundo ponto, ver e se focar nos fatores positivos que sempre existem na pessoa ao nosso lado. E por último, pensar que muitas vezes o defeito do próximo não é um verdadeiro defeito, e sim uma expectativa um pouco extrapolada daquilo que eu tenho dentro do meu próprio sentimento. Na próxima aula, continuamos então com as nossas expectativas. Uma boa noite a todos e obrigado pela sua atenção.